1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, a palavra de Deus nos diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pai de amor, abençoa, Deus Pai, esse tempo que temos. Eu sei que o Senhor é bom fazer essas coisas, e abre os nossos entendimentos, ó Deus, primeiro, para atenção, meditação, na instrução da Tua bendita palavra. Ajude-nos, ó Deus, a entender, guardar e viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus é que nós damos graças. Amém. Nós temos falado nos últimos dias, e no nosso estudo em 1 Coríntios, e está terminando, mas nós temos falado bastante sobre ressurreição. Não se canse em ouvir sobre ressurreição, porque a ressurreição mostra para nós a vitória de Jesus Cristo. Amém, igreja? Como nós temos falado, o Senhor Jesus, Ele venceu e Ele vencerá todos os seus inimigos que ainda tem para ser vencido, e o último deles, lembra o que Ele disse? É a morte. Pastor, Jesus vai vencer a morte? Vai. A Bíblia diz que vai ter um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, no arrebatamento, a Bíblia diz que Ele vai ressuscitar aqueles corpos que dormiram em Cristo, aquelas pessoas que já morreram no Senhor Jesus, né? E Jesus vai ressuscitar os corpos deles. E aí eu disse, ainda que a morte imaginou que em algum momento ela teve vitória sobre a vida do crente, lançando-o na sepultura, a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo vai ressuscitar todos os corpos da sepultura e vai dar a estes corpos glorificados, mostrando para a morte que a morte não tem a última palavra. Quem é o vencedor é Jesus Cristo, que venceu a morte. Amém, igreja? Então guarde isso no seu coração. Falar de ressurreição é uma bênção. Agora, falar na ressurreição nos faz pensar também em morte. Eu ouvi de um certo pregador, que embora não seja tão popular, ele fala com muita ousadia no mundo. Ele visita pobres, ricos, pessoas de todas as religiões e até pessoas sem religiões. Dizem que o seu sermão é sempre o mesmo, e ele é bem eloquente, desperta realmente emoções em todos, até quem não tem costume de chorar,
Até os mais insensíveis derramam lágrimas quando ele fala. Seus argumentos estão além de refutação, e a maioria das pessoas o odeiam. O nome deste pregador é a morte. Todo dia, irmãos, pessoas falam sobre a morte. A morte fez isso, a morte fez isso, a morte levou, a morte levou. Já ouviu? Você liga a televisão, ou é no Facebook, ou é em redes sociais, ou carrinho de som, ou talvez você passando de frente ao velório, a morte fala. Só que a morte não tem a palavra final, amém, igreja? Conforme a palavra de Deus nos diz, irmãos, Jesus Cristo vive, e porque Ele vive, nós sabemos que nós podemos crer no amanhã, amém, igreja? Agora eu quero que você olhe comigo em João capítulo 5, versículo 29, já que a morte fala, e realmente ela fala, e nós temos aprendido aqui sobre ressurreição, é importante que nós olhemos este versículo, João capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É claro que nós já estudamos a palavra de Deus e nós sabemos que não é fazer bem que salva alguém, amém, igreja? O que salva alguém é a pessoa crer de todo o seu coração que Jesus Cristo veio a este mundo, derramou seu sangue precioso para poder nos dar a vida eterna. O que salva uma pessoa não é fazer o bem, a não ser fazer o bem de aceitar Jesus como Salvador. E o que condena alguém ao inferno não é fazer o mal, a não ser fazer o mal de rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Pessoas perguntam, sobre... Não, Jesus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque ela rejeita ir para o céu, e aí ela está caminhando para o inferno. Agora, o texto que nós lemos, se você tem alguma dúvida doutrinariamente sobre salvação, é outra questão, nós tratamos depois, mas algo que fica bem claro é que existe uma ressurreição que é para o céu, e existe uma ressurreição que diz a Bíblia é para a condenação. Olha novamente o versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então existem duas ressurreições. Nós estamos falando nesses dias que nós temos ensinado ali em 1 Coríntios, e pode voltar sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos falado sobre a ressurreição para a vida. E o versículo que nós lemos hoje, no versículo 35, olha só o que Paulo diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Dias atrás alguém me fez essa pergunta: pastor, como é que vai ser a ressurreição? E com que corpos? Com que corpos? Agora é interessante que Paulo, ele diz aqui: alguém me dirá como ressuscitarão os corpos, com que corpo virão? Versículo 36, esta palavrinha de início é estranha, não é? O que Paulo diz? Insensato. A palavra insensato significa tolo, bobo, ou besta. Agora, Paulo, ele fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele, humanamente falando, eu sei que é uma dúvida das pessoas, mas Paulo vai tentar explicar para eles como é após a ressurreição. Mas parece que eles estavam questionando por questionar. E como é que Paulo explica para eles como que vai ser? Paulo diz, versículo 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Paulo, ele vai usar, irmãos, 3 ilustrações: a ilustração da semente, a ilustração da carne
E a ilustração de corpos celestiais, para poder mostrar a verdade da ressurreição, como vai ser. E ele define essa questão primeiro, usando a ilustração da semente. E ele fala da semente semeada. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não, fale alguém, morrer. Quando nós semeamos alguma semente na terra, o que é que nós fazemos? Nós pegamos aquela semente, nós jogamos ela no chão, nós colocamos, primeiro faz um buraquinho ali, coloca a semente, depois você joga a terra em cima, e aquela semente, antes de nascer, o que ela faz, igreja? Ela tem que morrer, porque se ela não morrer, ela não nasce. Foi essa a ilustração que Paulo mostrou para eles, para esses que estavam pensando, com que corpo nós vamos ressuscitar. Paulo diz primeiro, gente, você tem que pensar no seguinte, pense na semente. A semente primeiro ela tem que morrer, para depois nascer. Então morrer não é um empecilho. Morrer, irmãos, é um requisito fundamental para poder nascer. A morte traz tristeza, né, Marina? Você perdeu a mãe, depois perdeu o pai. Eu já perdi meu pai, perdi minha avó, perdi meu irmão. Graças a Deus eu tenho minha mãezinha, mas eu sei que ela não vai durar para sempre. E há um momento em que realmente nós perdemos. Porém, Paulo instruindo os coríntios e instruindo nós que somos crentes em Cristo Jesus, gente, fiquem tranquilos. A morte não é o fim. A morte, ela não é um empecilho para o cristão. A morte, na verdade, ela é um requisito fundamental, porque se não morrer, não nasce. Agora, ele vai mostrar que vai nascer, amém, irmãos? Como a semente nasce. Ele diz, semeia-se, a semente, e o que é que nasce? Nasce uma planta. Não é que você pega um grão de feijão e você coloca lá na cova, você semeia aquela semente e ela nasce um grãozão. É um grãozão que nasce? Existe essa palavra, grãozão? Uma sementona? Não. Nasce o quê? Uma planta. Diferente do grão. Mas é uma planta. Agora, nesta planta, ela dá grãos. Amém, irmãos? Mais grão do que o grão que era. Os irmãos estão me entendendo? Você semeia um grão, não nasce um grãozão grandão, nasce uma planta que essa planta vai dar grãos, vários grãos. Existe diferença entre a semente e a planta, porém a essência é a mesma. Plantou-se uma semente de feijão, nasceu um pé do quê? De feijão, mas com muito feijão, ou seja, muito melhor do que aquele que morreu. E lembra qual que é a ilustração que o Paulo está querendo dar aqui, irmãos? Ressurreição. Crentes, o corpo vai ser melhor. Paulo rodeou e ele não disse se é com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 50 anos, com 100 anos. Eu só sei que é muito melhor, porque a ilustração é exatamente como a semente. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. O crente em Cristo Jesus, ele não morre, ou se ele morre é para nascer, amém, amados? Porque se não houver a morte, não há a ressurreição. Guardem isso, guardem isso. É uma mesma espécie, porém com uma semelhança diferente, mas é uma semelhança, diz a Bíblia, irmãos, para melhor. Sabe por quê? Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente, está entendendo? Então você não semeia um pé de feijão, você semeia uma semente, e nasce o pé de feijão. Versículo 38. Mas o que acontece com a semente que foi semeada? Irmãos, 38. Mas o que? Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo não falou se é com 5 anos, com 10 anos, com 50 anos ou com 100 anos o corpo nosso como vai ser, mas ele diz Deus vai se encarregar de fazer isso. E cá para nós, irmãos,
Deus sabe como fazer. Amém, igreja? Muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Deus sabe como fazer. Então, partindo do ponto do versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Ou seja, de que jeito que vai ser? E com que corpo vai ressuscitar? Paulo diz, gente, é como a semente. Você planta a semente e Deus dá o corpo como Ele quer. E pensando que é Deus que dá, é muito melhor. Amém, irmãos? Guardem isso no seu coração. Irmãos, é triste o velório. Eu sei que é triste. Nós fomos essa semana, domingo, para ser mais preciso, no velório da mãe e da irmã Fabrícia. É triste ver ali, né, sobre aquele objeto ali, naquele caixão. É triste você ver. Aí depois, ao cortejo, você vai no cemitério, é pior ainda, não é, irmãos? Hoje ainda, graças a Deus, que faz um negócio tudo de alvenaria, mas de primeiro, lembra? Cruz credo, jogava terra em cima do caixão. Já foi naqueles velórios que joga terra, naquele sepultamento? Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Tem o que aqui? Ser plantado. Só que o crente fica plantado lá, irmãos, o que acontece, diz a Bíblia? Ressuscita, amém, irmãos? Vai ressurgir, planta-se, e nós vamos ver depois, um corpo corruptível, um corpo fraco, um corpo que, por mais que tentou e fez isso, fez aquilo outro, mas era um corpo fraco, vencido pelas dores, pelas enfermidades, pelo cansaço, pelo pecado, pelas doenças, foi vencido e foi lá, plantou. Mas a Bíblia diz que vai nascer. De que maneira, pastor? Paulo diz no versículo 38 que quem é que dá, irmãos, o corpo? Deus dá-lhe o corpo. De que maneira? Como Ele quer. E a cada semente o seu próprio corpo. Amém, amados? E é assim que nós devemos crer e encarar. A ressurreição nos diz, irmãos, que vai ser um corpo muito melhor, uma vida muito melhor, porque vai ser Deus quem vai nos dar. E Deus sabe fazer as coisas, amém, irmãos? Então eu creio de todo o meu coração, é da mesma forma com que nós somos, é um corpo, porém muito melhor. Imagine-se uma semente, imagine-se uma sementinha, a semente cai lá, nasce uma planta cheia de sementinhas. Alexandre, plantado, quando Cristo ressuscitar, muito melhor do que esse Alexandre aqui, tenho certeza, absoluta. 39, agora Paulo dá uma outra instrução, uma outra ilustração. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne de animais, e outra a carne dos peixes, né? E outra das aves. Agora ele dá um ensinamento sobre a questão de carne. E realmente, irmãos, a ideia que Paulo está querendo usar para nós, irmãos, é a questão da diversidade. Dentro de cada espécie, o homem tem uma carne, sim ou não? Os animais têm outra carne. É diferente. Agora, entre os homens, eu sou de um jeito, minha carne é de um jeito, lá nos Estados Unidos ou talvez em outro lugar, a tonalidade da cor, o tamanho, muda-se. Pense, irmãos, há uma diversidade. Porém, irmãos, a essência é a mesma. É um ser humano, como os animais, embora tenha um animal, pensa no cachorro da raça Rottweiler, o cachorro Basset, diversidade de tamanho, de raça, mas a essência mesma é um animal. Então Paulo está querendo dizer assim, gente, pensa, as diversidades de corpos são intensas, porém a essência é a mesma. Na ressurreição, Cristo vai ressurgir-nos. A essência é nós, homens. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. Amém, igreja? Não é que Ele não vai nos fazer. Se alguém está imaginando que Deus vai fazer você com asinha, ou talvez com aquela coisa na cabeça assim, de santidade, não precisa disso. Nós não seremos anjos. Eu sei que os pais, né, alguns pais, os crentes não, mas alguns falam,
fulano faleceu, virou estrelinha. Não, não vai virar estrelinha, não vai virar anjinho. Nós vamos ressuscitar com corpos como nós temos. Agora, se vai ser com 5 anos, 10 anos, 100 anos, nós não sabemos. Deus sabe, amém, irmãos? Versículo 38, Deus sabe o que é melhor. E Paulo ainda, no versículo 40 e 41, Paulo fala para nós também sobre corpos celestiais. Tudo dentro da ideia de que tanto a semente, quanto a carne, quanto os corpos celestiais, existe a diversidade, tá bom? Mas a essência é a mesma, 40. E há corpos celestiais, e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Sol é de um jeito, lua é de outro, estrelas são de outro, mas tudo é estrela. Paulo estava querendo dizer aos Coríntios, entenda isso. Na ressurreição, e ela vai existir, e isso que é o mais principal, amém, igreja? Existe ressurreição. E como será? Bom, você viu que Paulo, ao tratar desse assunto, agora finalizando a questão, Paulo chama os coríntios do quê? Insensatos, ou tolos, né? Ressurreição, esquece, não é tão importante a questão de corpos, mas ele até diz, olha, pense na semente, vai ser melhor. Pense na carne, vai ser melhor. Pense na questão da glória dos corpos celestiais. Diversidade, mas a essência é a mesma. Você vai morrer, Deus vai ressuscitar os corpos, vai mostrar para a morte que quem manda é Ele. Então Ele vai ter que ressuscitar o quê? Um corpo igual nós temos, e vai ser glorificado para toda a eternidade, amém, igreja? Se você quer mais detalhes, eu não os tenho, mas eu posso te dizer, Deus que dá o corpo, Ele sabe fazer muito bem, muito melhor do que nós pensamos ou imaginamos, amém, igreja? Agora, versículo 42 até o versículo 44, Paulo continua dando uma descrição sobre essa ressurreição. 42, assim também, então ele associa, né? A ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então nós percebemos aqui, irmãos, perfeição. Coloca o corpo ali, vencido pela morte, seja lá qual foi a morte. Não interessa se foi Covid, se foi um câncer, se foi morte natural, seja qual foi, o corpo foi vencido, morreu, semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção, porque os nossos corpos, e aqui não fala para quem fez boas obras, para quem, ou se era salvo ou se não era salvo, a pessoa semeia-se em corrupção. Agora vai ressurgir sendo salvo em incorrupção. Irmãos, entenda, Deus nos criou sem pecado, criou o homem lá sem pecado, Adão, e ele vai até ilustrar isso depois aqui, o primeiro homem, mas o pecado entrou no mundo, estragou tudo, e agora ele é semeado em corrupção, mas a Bíblia diz que nós vamos ressurgir em incorrupção. Vá comigo novamente, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 1. Vede o quão grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o que significa essa palavra manifestar? Quando Cristo voltar e aparecer para os salvos. Que momento é esse, irmãos, que Cristo vai voltar e aparecer para os salvos? O momento do arrebatamento. E o que vai acontecer no momento do arrebatamento, igreja? A ressurreição dos corpos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos arrebatar, Ele vai ressuscitar os corpos. E o que é que Ele diz, irmãos? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o
veremos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, mais uma promessa. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser o que, igreja? Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si, diz a Bíblia, todas as coisas. Então, amados, mais uma vez nós temos prova pela palavra de Deus, que exatamente assim vai acontecer. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se um corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará, diz a Bíblia, com o que, igreja? Vigor, com poder, com glória. Amém, amados? É assim que Deus vai fazer, tá bem? Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo também o que? Espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém, irmãos? Isso é prova para nós, irmãos, de que realmente a ressurreição, ela é a doutrina mais importante das Escrituras, porque revela para nós que todo o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão, e tudo aquilo que Deus havia planejado vai acontecer. O ser humano vai habitar para toda a eternidade com Deus no céu. Tudo isso porque Cristo na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, e depois Deus o ressuscitando, deu prova para nós que ressurreição existe, e que um dia todos que creem no Senhor vão ressuscitar também. Versículo 46, desculpa, 46 eu li. O primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, diz a Bíblia, é do céu. Qual o terreno? Tais são também as terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Cá para nós, hoje nós temos a imagem de quem, irmãos? Hoje, a imagem do Adão, do homem. Alguém aqui consegue enxergar o espírito do outro aí? A alma de alguém? O que é que nós enxergamos? O corpo, o homem, primeiro o homem, o Adão. Mas nós só somos corpo, igreja? Não, nós somos alma e espírito. E a Bíblia fala para nós que nós somos. Então, nós temos duas naturezas, a humana, mas temos também a natureza espiritual já habitando em nós. Mas a Bíblia diz que num dia, vai ter um dia, o dia que Cristo nos ressuscitar, irmãos, os nossos corpos, aí sim nós teremos um corpo incorruptível, exatamente igual à imagem do segundo homem. O primeiro homem, a Bíblia o chama de um homem natural, mas a Bíblia fala que do segundo homem é a glória do Espírito vivificante, que é a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Cristo. E aí eu fico só pensando, são duas coisas tão distintas, a imagem humana, natural, pecaminosa. Paulo chama aqui, ele fala de corruptível, ou seja, essa palavra corrupção ou corruptível é como se fosse perecível, né? Pensa, você coloca uma maçã lá na fruteira, passar muito tempo, se você não a comer, o que acontece? Ela apodrece, não é? Esse corpo material, ele apodrece, mas neste corpo tem o Espírito que nos dá vida. Amém, igreja? Agora a Bíblia nos garante que vai haver um dia que o Senhor vai ressuscitar este corpo quando for lançado, né, morrer, Ele vai nos ressuscitar, e aí sim nós teremos só um corpo glorificado. Mas aí eu fiquei pensando, eu hoje tenho duas naturezas? Sim, eu tenho.
E eu pergunto, qual é a natureza que mais se apresenta neste mundo, neste momento? Porque é fácil notarmos imagem humana, físico. Aliás, as pessoas valorizam tanto o físico, não é verdade? Ah, esse é bonito. Ah, não, esse é feio. Nossa, essa é, né, perfeita. Não, esse foge dos padrões. Não, esse aqui ainda quer ser mais. E aí gasta, aí é plástica, é 20 plástica, 30 plástica, é creme não sei do que, é unha não sei de quem, é cabelo não sei da onde, é cílios não sei do que, é sobrancelha não sei do que. Gasta-se com tanta coisa para melhorar esse negócio que se morre, fede, tudo. Pode ser bonito, pode ser feio, fede tudo. Vai feder tudo, mas não é muito tempo não, está tudo fedendo, porque o corpo é corruptível, não é a igreja? Mas nós não somos corpo. No plano de Deus, Ele disse que nós somos Espírito. Lá em Atos capítulo 11, quando aqueles irmãos foram reconhecidos como sendo cristãos, eles foram chamados de cristãos porque as pessoas, ao olhar para eles, não viam apenas pessoas, judeus, samaritanos, ou talvez de outra, não, olhavam para eles e viam Cristo na vida deles. Amém, igreja? Cristo na vida deles. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus nos diz que Deus nos salvou e nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então já hoje, igreja, já hoje, nós deveríamos mostrar essa nova criação que nós somos. Lá em Filipenses capítulo 1, Paulo escrevendo diz que o Senhor, depois que nos salva, Ele vai nos aperfeiçoando até aquele dia. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios que o Senhor espera uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha e nem ruga. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele quer que nós nos preparemos para aquele momento tão especial. Amém, igreja? Eu encerro para vocês lendo mais uma vez versículo 49 e 50. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então fica para cada um dos que ouviram a mensagem nesta noite: a pessoa tem que ser salva para ir para o céu. A carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Não vai. Como muda isso? Tente explicar para alguém quando você for falar sobre o céu. Fala assim, ó, lá no céu não entrará corrupção. E para então que as pessoas possam entrar no céu, elas precisam ter os corpos transformados. Por quem? Por Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós temos aprendido que é no momento do arrebatamento. Mas quem é que Jesus vai transformar? Aqueles que dormem em Cristo. Porque aqueles que morreram sem Cristo, João capítulo 5, versículo 29, diz que vão ressuscitar para a condenação. Então, amados, Paulo fecha o ensino nessa noite, dos versículos 35 ao 50, dizendo o seguinte: gente, existe sim ressurreição, ela existe. Como vai ser o corpo? É Deus quem vai dar o corpo, guarde isso, igreja. Como vai ser? Aí Paulo apenas explica, olha, tem que morrer, porque se não morrer, não ressurge. Tem que morrer. Como que vai? É Deus quem vai dar. Ele deu a ilustração da semente, ele deu a ilustração da carne, ele deu a ilustração dos seres, né, celestiais, ou dos corpos celestiais, mas ele diz, todos têm diversidade, mas na essência, o corpo, só vão ser iguais. As sementes, nasce uma planta da mesma semente, da mesma espécie, mas que existe. Sim, existe a ressurreição.
vai acontecer. Ele deu a ideia da perfeição. Aquilo que é corruptível vai acabar e vai nascer em incorrupção. E ele deu a ideia, olha, corrupção não herda o reino de Deus. Não herda. Tem que ser salvo. E nessa noite eu pergunto, quantos realmente são salvos? E depois eu pergunto, os que são salvos, você vai apenas experimentar a glória de parecer-se com Cristo só lá no céu? Sendo que nós podemos, nesta terra, a Bíblia nos fala de um homem, há muitos anos atrás, não tinha nem metade do que nós temos hoje da palavra de Deus, mas a palavra do Senhor registrou sobre a vida dele, e uma mulher fez um comentário muito, muito sábio. Ela disse, eu tenho visto que aquele homem, ele é um santo homem de Deus. Será que as pessoas têm visto em nós, ainda que nós não morremos, mas estamos indo para o céu, temos uma nova natureza, que é a natureza espiritual. As pessoas têm visto em nós um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. A minha oração, irmãos, é que o estudo sobre ressurreição faça-nos entender. Ela não apenas muda a nossa realidade futura. Saber sobre a ressurreição muda o nosso comportamento hoje. Sabendo quem eu vou ser, sabendo o que Cristo fez para que eu pudesse ter essa certeza, tem que mudar a minha vida. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. Saber sobre o futuro muda o meu comportamento no presente. Quer ver uma prova? Se nós soubéssemos o momento exato que nós iríamos morrer, por exemplo, fulano, você tem mais um dia de vida, nós não seríamos o mesmo. Será que nós íamos passar o dia inteiro dormindo? Ou sem falar de Cristo para as pessoas? Principalmente para aqueles que você tanto ama e gostaria. Tudo bem que você ora pela salvação dele, mas se você soubesse que você ia morrer daqui um dia, mais do que orar, você ia querer pregar para aquela pessoa. Sim ou não, irmãos? Então, amados, saber sobre o futuro muda o nosso comportamento no presente. Deus vai ressuscitar-nos. Amém, igreja?